Ele é conhecido como o homem mais rico da história. Governou um dos maiores impérios da África, mas por alguma razão, a maioria dos livros de história o ignora. Ele não apenas possuía ouro, ele controlava o suprimento que alimentava o mundo medieval. Ele atravessou o deserto do Saara com dezenas de milhares de pessoas, distribuindo tanto ouro que quebrou economias inteiras pelo caminho. Mas ele não só exibiu sua riqueza, também construiu mesquitas, universidades e cidades como Timbuktu. Em sua vida, ele transformou Mali no centro de aprendizado, poder e influência da África Ocidental. Esta é a história de Mansa Musa. Se você se interessa por história africana, especialmente pelas histórias que são deixadas de lado rápido demais, bem, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. E aí pessoal, bem-vindos ao acampamento da história. Sou Mark Gagnon e obrigado por virem à minha tenda. Semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as épocas e lugares. Este é o acampamento da história. Este é o lugar onde estou tentando entender tudo o que já aconteceu, e já aconteceu muita coisa e eu acabei de chegar. Se você olhar para a totalidade da existência humana, eu estou bem no finalzinho. E aí tem, 3.000 anos de história escrita registrada, provavelmente uns 100 mil anos. Somos humanos há muito tempo e estamos neste planeta como organismos há 1 bilhão de anos. E eu estou tentando entender tudo isso, e hoje não é diferente, certo? Mas antes de mergulharmos nessa fascinante potência da África Ocidental, precisamos conversar com você. Agradeço muito por assistir e tornar este programa possível. Sempre que clicam em um episódio, se inscrevem ou comentam, até comentários de ódio sobre aquele cara do estúdio. Às vezes isso ajuda a manter o fogo aceso no acampamento. Aliás, Cristos, como você está? Todo mundo de olho no Cristos? Quero destacar que temos recebido muitos comentários dizendo que você tem falado demais. O que acha disso? Eu concordo com eles, na verdade, assim como minha família e... Sua família? Sim. Ah não, ainda resistem, o acampamento religioso informou. Receberam uma petição por um Cristos. Sim, não sei se conseguimos bancar isso. Sério, não sei. Quero dizer, temos uma câmera extra aqui. Salve acampamento Cristos, o que está acontecendo? Não tenho visto apoio. Vou desativar os comentários, ok? Não vou aceitar esse motim. Isso é absurdo. Eu sou a estrela. Podem comentar? Não, melhor não façam isso. Agora estamos ficando malucos. Olha, precisamos falar sobre Mansa Musa agora, beleza? Esse é um nome que, se você for, apenas um cara que gosta de história casualmente, provavelmente você já ouviu pessoas dizendo, na verdade, deixa eu reformular. Se você tinha amigos negros, provavelmente já ouviu em algum momento seu amigo falar. Você sabia que o homem mais rico de todos os tempos era negro? E você ficava tipo, o quê? Eu lembro que eu estava no ensino fundamental e meu amigo falou, cara, o cara mais rico de todos os tempos era negro. Meu amigo Keith me disse isso e eu fiquei tipo... hã? E de certa forma ele estava certo. Vou explicar todos os detalhes de como isso realmente acontece. Esse é um cara fascinante que é totalmente ignorado na história eurocêntrica. Nos Estados Unidos aprendemos sobre a história da Europa, de onde vieram a maioria dos nossos ancestrais. Então, como resultado, você ouve tudo sobre o que a Europa estava fazendo, o que obviamente é ótimo e uma história realmente importante. Mas existem todos esses outros continentes e pessoas que estiveram por aqui fazendo coisas o tempo todo e sobre os quais não sabemos nada. E Mansa Musa acho que é um ótimo ponto de partida. Então, se você quer entender Mansa Musa, precisa entender como era a África Ocidental antes desse homem. Então, antes mesmo dos navios europeus realmente irem para a África, especificamente para a costa oeste africana. Você tinha reinos, rotas comerciais e uma verdadeira consolidação de poder acontecendo no continente. Então, durante toda a antiguidade, desde o ano 1 depois de Cristo até os dias de hoje, existiram enormes e movimentados centros de comércio por toda a África. Ouro é transportado para o norte pelo Saara, ou Saara, como Cristo sempre me corrige. O sal era levado para o sul e comercializado até o extremo do continente, o que levou ao surgimento de impérios com essa troca. Por volta de 1200, o Império do Mali surgiu das ruínas do Império de Gana, herdando e administrando melhor suas redes de comércio. Desculpe, Gana. Assim, quando Mansa Musa assumiu o trono em 1312, não partiu do zero. Ele já tinha herdado riqueza e, uma estrutura de comércio e, um verdadeiro sistema de poder político. E o que veio depois foi algo totalmente diferente. Ele usou a riqueza que obteve, assim como muitos governantes antes dele, e a transformou em uma força que o mundo não podia mais ignorar. A forma como Mansa Musa chegou ao poder parece um mito, mas de acordo com fontes históricas, é provavelmente verdade novamente. Com qualquer tipo de história dos anos 1300 é difícil verificar cada detalhe, mas isso é o que os historiadores concordam. Mansa Musa não era para ser rei.
O governante anterior provavelmente era Muhammad ibn Qu, obcecado pelo Atlântico. Ele acreditava em terras do outro lado e tomou uma atitude extraordinária. Ele construiu uma frota de navios, e alguns dizem, sabe, 200 navios, outros dizem 2.000, e eles navegaram para o oeste. E o mais louco é que eles nunca voltaram. E esse desaparecimento entregou o trono para Mansa Musa, por volta de 1312. O que Mansa Musa herdou foi um império funcionando perfeitamente. As minas de ouro estavam produzindo ouro, as rotas comerciais eram seguras, e o estado estava relativamente estável. Musa assumiu o poder exatamente no momento certo, e mais importante ainda, ele foi inteligente o suficiente para entender o que havia recebido. A relação exata entre Musa e seu predecessor ainda é debatida até hoje. Algumas fontes dizem que Musa era o vice-nomeado, governando na ausência de seu predecessor. Outros argumentam que eles eram parentes, possivelmente primos, ou até irmãos, por meio de uma linhagem real, mas hoje não sabemos ao certo. O que sabemos é que Musa assumiu o poder de forma tranquila, e isso não acontece por acaso. Isso realmente aponta para planejamento e uma legitimidade real, e claro, habilidade política. Antes de falar sobre a famosa peregrinação de Musa, é importante entender a origem de toda a sua riqueza. É importante entender que essa parte da África Ocidental não simplesmente tropeçou na riqueza, certo? O império ficava sobre os campos de ouro mais ricos do mundo medieval. Lugares como Bambuque e Buré, no que hoje é Mali, Senegal e Guiné, produziam enormes quantidades de ouro todos os anos. Mas Musa não apenas possuía o ouro, ele controlava todo o sistema ao seu redor. E por essas rotas comerciais circulava tudo o que você pudesse imaginar. Quero dizer, ouro, sal, marfim e até pessoas escravizadas, e em cada parada importante, Mali ficava com a sua parte. O ouro chegava de várias formas. Muito era extraído de rios e córregos como pó, um trabalho lento e exigente, mas constante. Também havia mineração em poços, com buracos rasos para acessar veios de ouro. Era um trabalho brutal, mas agora muito lucrativo. A economia mediterrânea em 1300 era baseada no ouro, grande parte vindo da África Ocidental. Por isso, comerciantes árabes atravessavam o Saara. Arriscando, você sabe, morrer de fome, sede, bandidos e você sabe, apenas as piores condições imagináveis, pois o que aguardava do outro lado valia a pena. E na época, o sal importava quase tanto quanto o ouro, então as minas de sal em Tagaza, sob a supervisão do Império Mali, produziam enormes blocos de sal. Isso se tornava ainda mais valioso quanto mais ao sul você ia. Ele controlava os campos de ouro e as rotas entre eles, enviando ouro ao norte, sal ao sul e pessoas escravizadas em todas as direções. Marfim, noz de cola, têxteis e produtos manufaturados passavam por essas cidades, onde oficiais cobravam sua porcentagem em cada troca. Agora, os impérios não precisavam controlar cada caravana ou moeda, apenas manter as estradas seguras, a ordem e impedir que contornassem Mali. E ninguém entendia essa infraestrutura melhor do que Mansa Musa. Ele era quase como, de certa forma, o Bezos do mundo africano medieval. Ele não precisava fazer cada pequena coisa e produzir tudo, ele só precisava controlar as rotas e também ter um grande estoque de ouro. Hoje em dia, as pessoas tentam calcular a riqueza de Mansa Musa, e elas encontram um problema, porque os números deixam de fazer sentido em termos modernos. Até escritores medievais tinham dificuldade com isso, pois não havia com o que comparar. O historiador Alumari escreveria cerca de uma década após a peregrinação e registrou que Musa viajou com uma caravana, incluindo 80 camelos carregados de ouro. Agora, cada camelo carregava cerca de 300 libras, então isso dá aproximadamente de 12 a 15 toneladas de ouro. É difícil imaginar. Na época e até hoje, a riqueza de Musa provavelmente atingiu o auge por volta de 1320 durante sua peregrinação. Ele não tinha apenas uma fortuna gigantesca. Mali controlava grande parte do ouro mundial na época. Algumas fontes estimam até metade, mas é difícil comprovar. Então eu quero dizer, isso é um tipo de poder diferente de simplesmente ser um cara rico. Por isso ainda falam de Mansa Musa hoje. Mesmo as pessoas mais ricas atuam em grandes sistemas e governos, mas Musa não fazia isso. Quando ele chegava com ouro, tudo mudava. As economias locais se transformavam e cidades inteiras reagiam à sua riqueza. Por isso é tão difícil entendermos hoje, e provavelmente a história permanece por esse motivo. Quero dizer, economistas modernos tentaram colocar um número nessa riqueza, algumas estimativas chegam a algo em torno de 400 bilhões de dólares em valores de hoje. Alguns afirmam que esse valor é até baixo, pois a riqueza de Musa envolve não só dinheiro, mas também poder político. Ele não precisava juntar todo o ouro, apenas controlar sua origem. Pense no que isso significa.
Os reinos europeus buscavam ouro para cunhar moedas e estabilizar suas economias, levando cidades-estado italianas a fortalecer seu poder bancário com o acesso ao ouro dos impérios bizantinos. Toda a moeda deles dependia desse fluxo de ouro, e Musa controlava a torneira, podendo inundar o mercado ou restringi-lo quando quisesse. E então Musa decidiu fazer sua famosa peregrinação a Meca, e isso mudou tudo. Em 1324, Musa foi a Meca para o Hajj, a peregrinação à cidade sagrada. Inclusive, fizemos um episódio sobre isso no acampamento de história. Confira lá. Você só precisa saber que ele está levando uma caravana. Um séquito tão grande que as testemunhas oculares nem conseguiam concordar com os números. Algumas fontes diziam, tipo, 60 mil pessoas, quero dizer. Sua vanguarda incluía 500 assistentes, cada um carregando um bastão adornado de ouro. Sua esposa principal viajava com seu próprio séquito, mais 500 assistentes. Só organizar essa jornada já era impressionante. A logística por si só é de enlouquecer. Mover tanta gente pelo Saara parece um pesadelo logístico. Era preciso mapear as fontes de água meses antes, e a comida precisava durar semanas entre os oásis. Precisavam de guias do deserto, guardas armados e milhares de camelos para transportar suprimentos. A caravana se estendia por quilômetros como uma cidade móvel em um dos ambientes mais hostis da Terra. Então, quando Musa chegou ao Cairo em julho de 1324, a cidade nunca tinha visto nada igual. O Cairo era o centro intelectual e econômico do mundo islâmico. Na época já havia recebido peregrinos ricos antes, mas Musa fez todos esses outros peregrinos parecerem extremamente comuns. O interessante é que, a princípio, o sultão mameluco do Egito, esse cara, Al-Malik al-Nasir, recusou-se a se encontrar com Musa. O protocolo exigia que visitantes se curvassem ao sultão, mas Musa recusou, dizendo que só se curvaria a Alá. O impasse se arrastou por dias, e eventualmente eles chegaram a um acordo que preservou a dignidade de ambos. E esse momento mostra exatamente quem era Musa. Ele era profundamente religioso, mas plenamente consciente de seu próprio status. Não estava disposto a se curvar diante de ninguém. Não importava quão poderoso fosse o governante à sua frente. Segundo a história, Musa ficou no Cairo por 3 meses, e ele distribuía ouro constantemente para estudiosos, oficiais, para os pobres, praticamente para qualquer um que pedisse. Ele financiou projetos inteiros de construção e pagou preços muito inflacionados por mercadorias. Um oficial relatou mais tarde ter recebido milhares de dinares de ouro como presente pessoal, e isso quase levou a economia a um choque. Quero dizer, Musa distribuiu tanto ouro que seu valor em Cairo despencou. O preço do ouro em relação à prata caiu cerca de 12% e levou 12 anos para se recuperar totalmente. Só pense nisso. Isso não é apenas uma pequena perturbação. O ouro era a base da moeda medieval, então quando seu valor desabou de repente, tudo o resto foi afetado. Os comerciantes perderam riqueza rapidamente e quem tinha renda fixa notou alta acelerada dos preços. A economia do Cairo estava estável há anos, e a riqueza extrema de Musa a desestabilizou em questão de meses, simplesmente por ser tão generoso. Agora vem a parte que muitos ignoram. Musa percebeu ter ido longe demais na volta e tentou pegar ouro emprestado a juros altos para reverter o dano. Se isso ajudou ou se ele quitou as dívidas ainda não está claro, nos registros o gasto de um homem prejudicou uma das maiores economias do mundo. O fato de ele tentar corrigir isso é relevante. Ele não era ignorante em economia, apenas não percebia a dimensão da própria riqueza e como isso afetaria uma economia menor hoje. A peregrinação continuou até Meca, onde Musa completou os rituais exigidos. Ele conheceu estudiosos, teólogos e juristas de todo o mundo islâmico, e não apenas os conheceu, ele os recrutou ativamente. Estudiosos e juristas, incluindo o renomado poeta andaluz e especialista em direito Abu Ishaq al-Sahili, com quem ele se encontrou na viagem de volta, concordaram em viajar com ele para Mali. Esses eram os centros da civilização islâmica, e Musa persuadiu estudiosos de elite a basicamente deixarem essas cidades. E isso por si só já mostra o quão persuasivo ele era, e também que tipo de recursos ele podia oferecer agora. Essa peregrinação não foi apenas um ato de fé, também foi política de certa forma. Em uma única viagem, Musa anunciou a riqueza de Mali para o mundo inteiro, forjou relações com governantes poderosos, recrutou grandes talentos intelectuais e fortaleceu o controle sobre seu próprio império. Cumprir esse dever religioso tornava o Hajj fundamental. Essa peregrinação chegou a colapsar temporariamente a economia do Cairo e colocou Mali no mapa. Quero dizer, literalmente, antes do Hajj de Musa, a África Ocidental era basicamente um ponto de interrogação na maioria dos mapas desenhados por cartógrafos, sabe? Pessoas de lugares como Cairo e Bagdá. Eles pensavam, sabemos que há pessoas lá, mas não o que acontece.
Os estudiosos sabiam que o ouro vinha do sul do Saara, mas os detalhes eram vagos. E às vezes eles simplesmente inventavam coisas. Mas depois de Mansa Musa, tudo isso mudou. Em 1375, o Atlas de Katsalan. Este é o mapa mundi medieval, criado por volta de 1375. Ele mostra Mansa Musa sentado em um trono, segurando um orbe de ouro. Os cartógrafos europeus haviam percebido que não podiam mais ignorar essa parte do mundo. Mali não era mais apenas uma ideia ou uma terra de fantasia. Era um lugar real, com governante e grande riqueza. O impacto foi além dos mapas. Eu, Musa, me apresentei como governante muçulmano, o que deu legitimidade. Por meio de uma vasta rede da Andaluzia à Índia, ele trocava cartas com governantes no Marrocos e enviava presentes a sultões no Egito e para casa. Ele remodelou as instituições do Mali, encomendando mesquitas e escolas corânicas, e colocou o Islã no centro do Estado como nenhum predecessor havia feito. Os estudiosos que ele trouxe de Meca não ensinavam apenas religião, eles elevaram as instituições acadêmicas do Mali. O Islã já estava na África Ocidental séculos antes de Mansa Musa, trazido por mercadores e estudiosos, mas era principalmente uma religião urbana e elitista. As pessoas comuns ainda seguiam as crenças populares tradicionais da região, e Musa nunca forçou a conversão. Essa não era realmente a abordagem dele. Em vez disso, ele tornou o Islã simplesmente inevitável. Em nível estatal, ele construía mesquitas em todas as principais cidades. Ele criou madraçais para ensinar árabe e o Alcorão, além de trazer juízes especialistas em lei islâmica para aplicar a justiça segundo a Sharia. Essa estratégia envolvia fé, mas também era uma ferramenta política eficaz. Ao apresentar Mali como um verdadeiro Estado Islâmico, Musa abriu portas que antes estavam fechadas. Comerciantes muçulmanos do norte da África negociavam mais à vontade, estudiosos viajavam mais, e laços diplomáticos eram mais fáceis de manter. Mali não era mais um lugar distante, conhecido apenas por seu ouro, agora fazia parte dos centros culturais e intelectuais do mundo islâmico. Os estudiosos que ele trouxe precisavam de um lugar para trabalhar, então Musa lhes deu Timbuktu. Você já deve ter ouvido alguém dizer: "Ah, isso fica em Timbuktu." Esse lugar existe e foi um importante centro acadêmico. A cidade já era um importante centro comercial, mas Musa a transformou em uma potência cultural e intelectual. Ele encomendou a Mesquita Dinga-Rabi. Projetada por Abu Ishaq al-Sahili, arquiteto de Granada, tornou-se rapidamente um importante centro de aprendizado, atraindo estudantes de toda a África Ocidental e do norte da África. É importante notar que al-Sahili não era apenas um arquiteto. Nós já o mencionamos antes como um poeta muito renomado, já conhecido em todo o mundo islâmico. Musa o conheceu na peregrinação e o convenceu a voltar para Mali. E de acordo com Ibn Khaldun, Musa pagou a ele 12.000 míticas de ouro pelo trabalho, cerca de 50 quilos mesmo pelos padrões de Musa. Isso era uma fortuna, e a construção em si foi bastante inovadora. As mesquitas foram feitas com métodos locais, usando tijolos de barro reforçados com vigas de madeira e um pouco de calcário. Essa era a técnica principal. Os construtores aperfeiçoaram isso por séculos, resultando em estruturas mais fortes, maiores e mais duráveis que muitos edifícios antigos. A mesquita Dinga-Rabi foi só o início, depois vieram Sankore e Sidi Yahya, que não eram apenas locais de culto. Elas também serviam como universidades, onde estudiosos ensinavam direito islâmico, teologia, astronomia, matemática e medicina. E as bibliotecas estavam cheias de manuscritos, textos copiados à mão que cobriam tudo, desde interpretações do Alcorão até filosofia grega. E no século XV, Timbuktu possuía dezenas de milhares de manuscritos, talvez até mais. As 3 universidades mesquitas de Timbuktu e cidades próximas formaram, segundo estimativas, cerca de 25.000 estudantes. Quando a cidade chegou a 100.000 habitantes, o sistema educacional era muito rigoroso. Os alunos começavam lendo o Alcorão, memorizavam o básico, depois estudavam lógica, gramática e retórica. No nível avançado, estudavam direito e teologia tão profundamente que conseguiam debater com estudiosos do Cairo ou Damasco. Não era só teoria. Estudavam astronomia para navegação, matemática para comércio e medicina baseada em textos gregos e árabes. Quando Ibn Battuta visitou Timbuktu em 1353 anos após a morte de Mansa Musa, ele encontrou uma cidade onde os estudiosos eram respeitados, os debates eram públicos e os livros eram valorizados, quase acima de qualquer outra coisa. E isso, mais uma vez, não foi um acidente, foi uma tentativa deliberada de construir um centro acadêmico. Ele percebeu que o verdadeiro poder não era ouro ou exércitos, mas o conhecimento e atrair as melhores mentes. A cultura intelectual criada por ele sobreviveu ao seu império. Mesmo com a queda do poder político de Mali, Timbuktu seguiu como centro de aprendizado por séculos, atraindo estudantes continuamente.
Manuscritos continuaram sendo copiados, estudados e debatidos, e até hoje, instituições como o Instituto Ahmad Baba ainda preservam milhares desses manuscritos medievais. A Mesquita Dinga Riber, prova física do mundo intelectual impulsionado por Mansa Musa, ainda permanece de pé hoje, embora suas paredes de barro exijam cuidados constantes. Como a maioria das construções de barro da região, Musa compreendia o real significado dessa arquitetura. Quando visitantes chegavam às cidades em todo o Mali, eles não viam apenas mesquitas, eles viam edifícios de poder feitos para rivalizar com qualquer coisa que existisse no Cairo ou em Damasco. Os edifícios já mostravam a importância do Mali antes de qualquer palavra. Além dos locais religiosos, Musa mandou construir palácios, prédios do governo e fortificações. O Palácio Real em Timbuktu se tornou lendário. Outro local em Niamey, a capital, tinha um grande salão de audiências projetado com a ajuda de Al-Sahili. O Palácio de Timbuktu não existe mais, mas historiadores destacaram que os edifícios do Mali mostravam riqueza pelo tamanho e habilidade artesanal. E essa arquitetura não era só para exibição, era prática. Essas paredes grossas mantinham os interiores frescos no calor da África Ocidental, e as aberturas inteligentes permitiam a circulação do ar até o meio-dia. E as ideias vieram do norte da África, mas foram adaptadas aos materiais locais e ao clima da África Ocidental agora. O resultado criou algo muito único, claramente muito islâmico, mas inconfundivelmente da África Ocidental. Musa não apenas construiu cidades, ele criou uma linguagem visual de poder que as pessoas lembrariam muito tempo depois de partirem. Mas quem era Mansa Musa como pessoa? Nunca ouvimos diretamente dele, pois não deixou cartas nem discursos. Tudo o que sabemos vem de quem o observou, especialmente historiadores. Al-Amari descreveu Musa como digno, incrivelmente generoso e muito consciente de sua própria reputação, generoso a ponto de achar que isso beirava a imprudência. Quando Ibn Battuta visitou Mali anos após a morte de Mansa Musa, ele conversou com pessoas que haviam servido sob seu comando e o haviam ajudado. Descreveram um governante que exigia respeito. Visitantes na corte tiravam os sapatos e jogavam poeira na cabeça, antigo costume da África Ocidental que Mansa Musa mantinha vivo. Visitantes muçulmanos às vezes achavam estranho, mas Musa fazia questão de preservar essas tradições junto com a prática islâmica. Agora, a própria corte era cuidadosamente encenada. Os visitantes se aproximavam do trono em silêncio. Ninguém interrompia quando Mansa falava. Isso simplesmente não era feito. Ninguém jamais ousaria demonstrar desrespeito a esse grande governante. Guardas em armaduras elegantes permaneciam de pé, músicos tocavam instrumentos tradicionais e servos aguardavam prontos para agir. Era um verdadeiro espetáculo, quase um teatro de poder lindamente coreografado. Mas Mansa Musa não era um governante distante e isolado que se trancava sozinho no palácio. Ele realizava audiências públicas, ouvia petições e fazia perguntas reais aos estudiosos. Ele queria saber o que estudavam, de onde vinham e quais ideias circulavam em diferentes cidades da região. As crônicas dizem que ele passava horas conversando, colecionando livros e apoiando estudos, não para aparecer, mas por genuína curiosidade. Ele via a educação como base de seu governo e era conhecido por sua generosidade, reconhecida em quase todos os lugares, embora isso gerasse controvérsias. Na época, alguns historiadores zombavam, dizendo que seus gastos eram tolos ou excessivos. Talvez estivessem certos, ou talvez Mansa Musa soubesse o que fazia ao comprar atenção. Ele construiu uma reputação e quis garantir que sua peregrinação e reino fossem notados. Ao ver o resultado, a segunda explicação parece até mais lógica. A sua Hajj se tornou uma das peregrinações mais famosas da história. E 700 anos depois, ainda estamos falando sobre isso agora. Por trás de todo o ouro, da riqueza e da encenação, ainda havia um império que precisava ser governado. Agora, sob Musa, Mali não era rigidamente controlado a partir de um único centro. Era uma mistura de governadores provinciais e uma espécie de reis tributários. Governadores administravam impostos e questões administrativas em vilarejos, enquanto reis tributários governavam localmente. No fim, pagavam tributos e enviavam tropas quando chamados, e isso só funcionava com atenção constante. Na Musa não via lealdade como garantida, recompensava bons governadores, mas vigiava todos. Os oficiais eram rotacionados com tanta frequência que ninguém conseguia realmente construir sua própria base de poder para, no final das contas, desafiar Musa. Ele usava informantes nessas províncias para monitorar as condições locais. Os cargos mais lucrativos eram dados a pessoas próximas à família real, então o poder era compartilhado, mas sempre supervisionado. Outro pilar de controle era o exército, claro. Mali possuía um exército permanente de cerca de 100.000 soldados mobilizáveis rapidamente em todo o império. Seu núcleo era uma força de elite com cerca de 10.000 cavaleiros blindados, extremamente rápidos e móveis.
O restante era infantaria, cerca de 90 mil soldados entre arqueiros, lanceiros e unidades de cerco e guarnição. Musa não passou seu reinado lutando sem parar e constantemente fazendo conquistas, embora suas campanhas tenham expandido e realmente consolidado esse império já vasto. Normalmente ele nem usava a força, só o fato de saberem que ele podia já bastava, e os estados tributários entendiam o equilíbrio de poder e acabavam obedecendo. Agora Mansa Musa governou por cerca de 25 anos, talvez um pouco mais. Dizem que ele morreu por volta de 1337, provavelmente com cerca de 60 anos. Agora o trono passou para seu filho, Magan, e foi uma transição tranquila no início, já que Musa já o havia nomeado como seu vice durante o Hajj. Mas em menos de 4 anos, Magan foi deposto pelo próprio irmão de Musa, Suleiman. Embora Musa tenha criado um sistema cuidadoso, ele não durou, e os registros permanecem em silêncio. No fim da vida, não houve grandes guerras nem novos projetos. Musa parece ter passado os últimos anos apenas mantendo o que já havia construído. Quem sabe por quê? Talvez estivesse satisfeito ou tenha desacelerado na velhice. Nós realmente não sabemos, mas o que sabemos é que quando Mansa Musa morreu, Mali estava no seu auge. O tesouro estava cheio, fronteiras seguras e cidades prosperando, incluindo Tombuctu, que era vibrante. Com erudição e debates, e por todos os padrões que importavam no mundo medieval, Musa havia tido sucesso. Agora, é claro, ele não criou Mali do nada, ele herdou esse império já poderoso, mas, no final das contas, ele o tornou impossível de ser ignorado, e é por isso que seu nome sobrevive até hoje. Porém, impérios criados por pessoas extraordinárias nem sempre sobrevivem a elas. O declínio de Mali foi lento e desigual, não ocorreu de uma vez. O filho de Musa, Makan, governou por cerca de 4 anos e depois que as rachaduras começaram a aparecer, surgiram disputas pelo poder. Os sucessores lutaram entre si e os reinos tributários começaram a se afastar. E no final do século XV, Mali era apenas uma sombra do império que Musa havia governado. E não existe uma única causa para isso, quase nunca existe. Alguns governantes são menos astutos ou mais fracos, e não mantêm o poder como Musa conseguiu. Com a mudança das rotas comerciais, novos poderes surgem na região e conflitos internos drenam recursos e mão de obra. Assim, os sistemas que ele construiu começaram a evaporar lentamente. Mas há uma explicação mais simples ainda. Ninguém depois de Musa teve a mesma combinação de riqueza, visão e autoridade pessoal. Novamente, ele não era só rico, mas também extremamente persuasivo, disciplinado e brilhante. Conversava sempre com estudiosos e liderava de modo quase insubstituível. Ele pode ter sido um governante único em sua geração, estabelecendo um padrão difícil para seus sucessores alcançarem. Ele criou um reino tão vasto e tão poderoso que talvez só ele soubesse como administrá-lo corretamente. E quando alguém assim se vai, até os impérios mais fortes começam a desaparecer. Curiosamente, Mansa Musa não sumiu quando seu império declinou. As histórias sobre ele continuaram circulando. Ele continuou surgindo em mapas medievais, especialmente no Atlas Catalão, sentado no trono com o orbe dourado. E muito depois que o poder de Mali desapareceu, ele permaneceu. Um lembrete de algo que o mundo mais amplo frequentemente subestimava, que o verdadeiro poder existia muito além da Europa. E isso é assustador para a elite europeia, e é por isso que essa história ainda é importante. Musa não é apenas uma curiosidade sobre riqueza, ele é a prova do que as sociedades africanas já eram capazes de fazer. Estados organizados, redes comerciais, centros de estudo e líderes respeitados mundialmente. Por isso, as pessoas seguem voltando a essa história. Não só porque ele era rico, mas porque quando ele agia, as economias reagiam. E porque ele foi visionário e inteligente o suficiente para espalhar sua influência. E no fim das contas, a influência de seu reino pelo mundo. E um poder assim é simplesmente raro. E isso, senhoras e senhores, é uma história resumida da vida de Mansa Musa. Quero dizer, que cara interessante Mansa Musa. Tem tanta coisa que eu não sabia antes. A gente acabou se aprofundando na pesquisa sobre isso, mas quero dizer, algumas coisas, né? Exibir intencionalmente a riqueza da sua nação, quando tão poucas pessoas sabem que você tem tudo isso, eu acho que é realmente útil. Eu acho impressionante que você possa simplesmente chegar em um lugar, destruir toda uma economia e continuar seguindo em frente. Sabe o que quero dizer? Também é engraçado que quando ele está viajando pelo deserto, ele leva a esposa e ainda dá uma comitiva para ela. Aposto que eles nem conversaram o tempo todo. A viagem é tranquila. Ele e as mulheres. Tá tudo certo. Ela vai cerca de 1 quilômetro atrás, prefere ir devagar. Acho que era isso que ele fazia. Pensava, não quero apressar minha mulher. Essa peregrinação demora muito indo da África Ocidental à Arábia Saudita. É realmente uma longa caminhada. Quero dizer, Chris, tem algo que você aprendeu, algo que você tirou disso? Eu só acho fascinante que ele era tão rico que isso antecede muitos princípios econômicos, como a inflação.
Provavelmente foi aí que tudo começou. Ah, sim, exatamente. É tipo, ok, quem é que vai ter dinheiro suficiente pra mudar toda uma economia? E era tipo, bem, esse cara, sabe? Ele podia simplesmente aparecer e distribuir tanto ouro que literalmente desvalorizava a moeda. Ele deixou cidades mais pobres por ser tão rico. Quero dizer, é louco, né? Não sei, cara, ele é um cara interessante. E também o fato de que ele dava tanto valor, tipo, à educação. Eu sinto que ele provavelmente era só um cara inteligente que pensava, tipo, quero conversar com as pessoas o dia todo. Ele meio que. Ele pode ter sido, tipo, o Rogan original, sabe? Ele era tipo, eu só quero conversar com cientistas o tempo todo, sabe o que quero dizer? Só chegar e bater papo com eles, pegar um pouco do conhecimento deles. Esse é meio que meu sonho de vida. Acho que se eu fosse tipo Mansa Musa, ouro ilimitado, só sentado no meu palácio. Gente do mundo inteiro vem só pra me contar coisas. Parece clichê dizer que eu queria ser o cara mais rico do mundo, mas o ponto ainda é válido. O interessante é que tem algumas coisas aqui. Primeiro, o título dele é Mansa Musa Keita I, mas Mansa não é um nome. Primeiro é só significa. O imperador não sabia disso. Rei dos Reis e Kita o liga à dinastia fundadora, descendendo de Sudieta Kita, o fundador do império. E sim, quero dizer, tem tanta coisa sobre esse cara que eu acho tão cativante. É louco que ele seja meio que ignorado. Eu não diria ignorado. Acho que todos conhecem ele, mas ninguém realmente o conhece. Também acho que é mais uma prova do Islã, que ele realmente dá muita estrutura para lugares que têm uma espécie de religião popular. Porque era algo muito solidificado, existe tipo os 5 pilares aos quais as pessoas são muito devotas. Mas eu acho que isso dá muita estrutura. Então, quando você adquire uma riqueza enorme, você acaba sendo muito mais disciplinado com ela. Se você acredita em um panteão com vários deuses, quem garante que lidará com isso corretamente? Sem desrespeitar a religião da África Ocidental, não sei bem o que é. Ele é tão diplomático e inteligente, não sei. Acho que essa é a maior lição pra mim. Descobriu mais alguma curiosidade na pesquisa? Timbuktu não era a capital dele, a verdadeira capital de Mali era Niani. Sim, dissemos isso. Vamos lá, Cristos. Desculpe por isso. Nós mencionamos isso, mas quero dizer, sabe, todos nós estamos aprendendo aqui. E tenho quase certeza de que a capital agora é Bamako. Você pode checar isso pra mim? Tô trabalhando na minha geografia nas capitais, tenho quase certeza de que é Bamako. Estou me perguntando por que não são os lugares históricos. Conferir Bamako, correto? Fico pensando, será que é por isso que não é Timbuktu? Eu não sei, é o mais famoso. É bem mais famoso, entende? Mas Bamako é um nome legal. Parece o sobrenome de um africano, tipo da África, jogador da NBA. Exatamente. Timóteo Bamako. Você pensaria, eu sei de onde ele é, com certeza. É engraçado porque os estereótipos, por exemplo, dos meus amigos africanos, são que eles vêm pra América. Os pais dizem, você vai ser médico, advogado, vai estudar, vai pra escola. E ele basicamente era tipo o pai africano original, dizendo, ei, vou criar uma universidade inteira pra você estudar. Ok, você não tem escolha a não ser ir. De qualquer forma, uma lenda bem legal. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Acampamento de História. Se gostaram, tem uma ótima notícia. Toda semana lançamos mais episódios de história, passando pelas pessoas mais interessantes da história, os eventos mais loucos e entrando em todos os detalhes minuciosos, junto com meus comentários bobos. Se você gostou, por favor, inscreva-se. Se você se interessa por religião e análises, confira o Acampamento de Religião e o Acampamento Gagged no canal principal. Lá eu converso com pessoas de verdade que realmente sabem do que estão falando, que são realmente inteligentes. Eles vão pra faculdade e ensinam isso pra viver. Então se você gosta disso, por favor, junte-se a nós lá. Claro, este é o acampamento de história. Fazemos toda semana e mal posso esperar pra te ver no futuro pra falar sobre o passado. Paz!